Senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, queria agradecer a presença do nosso padre Carone, o Anésio Furlan e família. São algumas pessoas aqui da Igreja Adventista, os bravadores aqui de Saltinho, todos que estão nos assistindo pela internet, boa noite. Declaro aberta a 30ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Saltinho, de 15 de outubro de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura bíblica, para que, através da bênção de Deus, conduzamos com sabedoria essa reunião e, em seguida, proceda a chamada nominal. Testemunhas do único Deus. Apresente-se o povo cego, apesar de ter olhos, o povo surdo, apesar de ter ouvidos. Reúnam-se todos os povos, ajuntem-se as nações. Quem pode contá-lo ou informá-los a respeito de predições do passado? Apresentem as testemunhas e demonstrem que têm razão, para se poder ouvi-las e dizer, é verdade. Vós sois minhas testemunhas, sois meu servo que escolhi, para que saibais e acrediteis em mim, compreendendo que sou eu mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim tampouco o será. Eu, e só eu, sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu predisse e proporcionei a salvação. Eu a anunciei, e jamais houve em vossos meios deuses estranhos. Vós sois minhas testemunhas, e eu sou seu Deus. Também no futuro eu o sou. Ninguém pode arrancar da minha mão, eu o realizo. E quem o mudará? Palavra do Senhor. Amadeu Soares da Silva Júnior. Presente. Amarildo de Jesus Firmino. Presente. Denis Chiquito, presente. Evandreli Pereira. Presente. Luiz Alberto Manesco. Presente. Luiz Aparecido Lopes. Presente. Maria de Lourdes Pandolfo Torina. Presente. Paulo Roberto da Silva. Presente. Rodrigo Arthur. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias que darão entrada na reunião. De autoria da vereadora Maria de Lourdes Pandolfo Torina, indicação número 280/2018, solicita a contratação de um podólogo para a unidade mista de saúde no município de Saltinho. De autoria do vereador Paulo Roberto da Silva, indicação número 281/2018, solicita a colocação de poste com braço de iluminação pública na rua Jacinto Esturion, nas proximidades da residência número 94, no bairro São Judas Tadeu, no município de Saltinho. De autoria do vereador Paulo Roberto da Silva, indicação número 282/2018, solicita a sinalização de solo em todas as vias públicas do bairro Jardim Agrolar, no município de Saltinho. De autoria do vereador Paulo Roberto da Silva, indicação número 283/2018, solicita a sinalização de solo em todas as vias públicas do bairro Jardim Nova Colina, no município de Saltinho. De autoria do vereador Paulo Roberto da Silva, indicação número 284/2018, solicita a sinalização de solo em todas as vias públicas do bairro Jardim Vitória, no município de Saltinho. A Prefeitura do município de Saltinho encaminha através do diretor de Finanças e Patrimônio, Fernando Renato Hipólito, em atendimento à Lei Municipal número 383 de junho de 2018, demonstrativo de recurso do Fundeb, referente ao mês de setembro de 2018. A Prefeitura do município de Saltinho, através do diretor de Finanças e Patrimônio, Fernando Renato Hipólito, encaminha à Câmara Municipal os balancetes da receita e despesa do mês de setembro de 2018. Gostaria de lembrar todos os vereadores que a partir do dia 16 a 18/10, aqui na cidade vizinha de Rio das Pedras, na Câmara Municipal lá de Rio das Pedras, vai ter a oficina Interleges, Marcos Jurídicos, que vai ter o instrutor Luiz Fernando Pires Machado, técnico legislativo especialista em processo legislativo do Senado Federal. Então é um curso que de 24 horas, ainda
Começa amanhã, dá tempo de fazer a inscrição se algum vereador quiser participar. Não havendo mais matéria a dar entrada na reunião, dou por encerrado o pequeno expediente e daremos prosseguimento com deliberações da pauta da ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei número 015/2018, de autoria do prefeito municipal Carlos Alberto Lice, que orça a receita e fixa as despesas do município de Saltinho para o exercício de 2019 e dá outras providências. Está em discussão? Com a palavra, o vereador Amarildo Firmino. Senhor presidente, Evandro, demais membros desta mesa, vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet, boa noite a todos. Esse projeto é um projeto de lei 15/2018 que trata do orçamento da prefeitura ou do município para o ano de 2019. Como estabelece a Constituição Federal, nós aprovamos no ano anterior o orçamento do próximo ano. E ele já vem ele é uma peça de planejamento, por isso que ele fixa a despesa e ele orça a receita. Como nós fazemos, em nossa casa, no comércio, sempre você parte da despesa para você estabelecer a meta para você pagar essa despesa. Então, nós vemos aqui um projeto que foi analisado pela comissão especial, eu, o Denis Chiquito e o Luiz Lopes, e nós demos parecer favorável a esse projeto, mas eu gostaria de comentar algumas coisas. A previsão de receita, que tem que ser, logicamente, igual à despesa para o ano de 2019, é de R$ 26.850.000. É um orçamento que, dentro de algum período dos últimos anos, não tem sofrido muita alteração, e isso é um pouco preocupante, porque, em função daquilo que você arrecada, você estabelece o seu gasto. E, olhando aqui em termos de receita, nós temos impostos 6.404.000, arredondando, contribuições 862.000, receita patrimonial 190.000, receita de serviços 167.000, transferências correntes 22.096.000. Isso são transferências do governo estadual e do governo federal. Isso significa que, no montante de 26.650.000, 22 milhões são verbas ou do Estado ou da União. Mais da União, porque a União ela faz a participação dos municípios, é o fundo de participação, ela faz essa redistribuição para todos os municípios, e do Estado, o ICMS. Vemos que o município de Saltinho, por ser um município pequeno, um município que depende muito mais de verba estadual e federal para a sua manutenção, e isso nos deixa um pouco preocupados, porque vê que não há um acréscimo mensal na nossa receita há alguns anos, não há um investimento para que isso venha melhorar dentro de um período próximo. Nós vemos que o que se faz é uma continuidade de uso da verba que já vem, e não há uma previsão de um orçamento, tipo uma ampliação de um parque industrial, alguma forma de arrecadação mais efetiva, para que nós possamos pensar futuramente em investimentos maiores. Essas são as maiores receitas, em torno de 26 milhões, e a despesa também tem que acompanhar isso. Em termos de despesa, nós temos aqui, desses 26.850.000, 1.226.000 Câmara Municipal, considerando mão de obra, salários, subsídios, dos vereadores, manutenção, etc., da casa. Os principais, administração, assistência social, 1.600.000, administração, 4.139.000, saúde, destaque aqui de 6.427.000, educação, 7.147.000. Veja o tamanho da despesa voltada à saúde e à educação, que são as maiores que nós temos no município. Também cultura, 236.000, urbanismo, 3.574.000, saneamento, 977.000, gestão ambiental, R$ 11.000, agricultura, 628.000, transporte, 31.000,
desporto 312 mil e reserva de contingência 266 mil. Veja que a receita e a despesa elas batem, logicamente, mas há aí uma aplicação exclusivamente, nós dentro da comissão, nós consultamos o executivo, e outras reuniões com o executivo que nós tivemos aqui, o investimento para o ano que vem é praticamente zero. O investimento ano que vem, mesmo com a aplicação aqui de uma correção monetária, não se sobra nada para investimento no próximo ano. Então, todos aquilo que nós lemos aqui em termos de despesas, são praticamente despesas com mão de obra, folha de pagamento, manutenção geral, verba patronal e outras despesas de manutenção daquilo que já vem sendo feito. Para nós, enquanto vereador, praticamente é um engessamento da nossa ação enquanto vereador, porque nós somos cobrados diariamente, diuturnamente, ou todos os dias, de algumas ações, algumas necessidades que são necessárias para a nossa cidade. E nós ficamos praticamente engessados, porque esse orçamento ele vem da prefeitura. Se o vereador puder fazer uma emenda nesse orçamento, ele teria que indicar de onde tiraria a verba para suprir a emenda dele. Por exemplo, eu tenho a intenção, o interesse, assim como eu sei que vários vereadores aqui têm, de que nós voltemos a ter atendimento médico 24 horas. É um gasto de manutenção para manter lá um médico, pelo menos à noite, das 22 às 7 da manhã, porque nós já temos enfermeira, seria mais uma enfermeira padrão ali, como coordenação, nós já temos um motorista, nós já temos atendente, seria um investimento por ordem de R$300 mil no ano, de 300 a 350 mil reais. Isso não está previsto nesse orçamento do ano que vem. Isso, para mim, é muito triste, porque é uma meta nossa, é um sofrimento que a gente capta nas ruas, é um pedido da população para que isso aconteça, isso já de longa data, desde 2016, fevereiro, que parou esse atendimento na unidade de saúde, e nós temos acompanhado vários pacientes que ficam internados, esperando uma vaga lá em Piracicaba, até as 22 horas, depois são transportados para Piracicaba, até as 7, 8 horas da manhã, vai uma ambulância de Saltinho buscá-lo, traz de volta para a unidade, isso vai sendo sequencialmente por semana ou semanas, até que saia uma vaga para essa pessoa no hospital de Piracicaba, regional, Santa Casa, algum leito do SUS. Nosso município é um município pequeno, não tem grandes problemas sociais. Eu acredito que deveria estar contemplado aqui, dentro desse orçamento para o ano que vem, um investimento nessa ordem. Como eu sempre digo aqui, nós temos um médico e às vezes as pessoas dizem, não tem contingência, não tem atendimento, são poucas as... Eu imagino que se nós salvarmos uma vida, já vale muito mais que muitas coisas. Eu imagino que nós pagamos o seguro do carro para a gente não usar. Eu citei até aqui algum exemplo daquelas atendimento na rodovia, a gente passa, está lá, atendimento de urgência, e eu vejo aquele pessoal sentado lá, e minha oração é que eles nunca saem de lá, porque quando eles saem é para alguma coisa complicada. Então, já que nós podemos ter condições de atender melhor a nossa população, esse orçamento não está prevendo isso para o ano que vem. Então, para mim é uma tristeza aprovar isso. Para mim poder incluir isso como vereador, e aqui eu explico por que não dá, porque eu tenho que tirar a verba de algum lugar. E como o município apresenta, eu não posso tirar de salário, não posso tirar de obrigação patronal, não posso tirar de manutenção. E eles já nos mandam o orçamento totalmente engessado, preso nisso, para que a gente não possa mexer mesmo. Então, o vereador não consegue fazer uma emenda nesse sentido. Eu não posso dizer, não, vou colocar mais 350 mil, sem eu dizer como vereador de onde vai ser tirado. E eu tenho que tirar daqui mesmo. Então, para explicar essa matemática, né, até contraditória, mas é assim que funciona a lei, nós contamos com o quê? Com a arrecadação, que possivelmente melhore para o ano que vem, porque isso aqui é uma estimativa, né, um orçamento, que venha um recurso melhor, o município arrecade um pouco mais, e aí possa suplementar alguma verba, ou dizendo, complementar alguma verba ligada à saúde, para que a gente possa ter esse atendimento à população. Eu conto com isso, como esse ano veio para nós mais de 2.200.000 reais de excesso de arrecadação, quer dizer, mais do que previsto no orçamento deste ano, e que espero que o ano que vem
se vir para nós alguma coisa nesse sentido, que seja investido na saúde, que é o principal ponto da nossa população hoje. Eu vejo que tem muitas coisas sendo feitas, não estou aqui criticando ninguém, eu vejo reformas, ampliações, eu vejo algumas coisas sendo feitas, recuperadas até, mas basta, eu acho que já reformou, está bonito, já mexeu no prédio, ficou maravilhoso, lindo. Agora eu quero ver cuidar de gente. Nós temos que cuidar das pessoas. Os prédios podem estar bonitos, lindos, maravilhosos, mas as pessoas precisam ser bem cuidadas sempre. Então eu vejo que é hora, 2019, de nós darmos um aperto no Executivo, para que ele pense, como nós aqui, que capitalizamos o anseio popular, o anseio das pessoas na rua, que acompanha o serviço médico, que acompanha as pessoas na unidade de saúde e que sensibilize o nosso Executivo para que ele venha aqui, que mande o primeiro projeto aqui para essa Câmara de 2019, dizendo, eu tenho um excesso de arrecadação de R$500 mil no ano, eu vou fazer um médico 24 horas na unidade de saúde. Dessa mesma forma, o atendimento que nós pedimos no sentido da segurança pública, algumas coisas foram feitas, algum trabalho foi realizado, recuperação ali do posto da Polícia Militar, algumas câmeras colocadas na cidade, mas nós sabemos que existe uma parceria com o governo do Estado, que se chama, um trabalho de convênio, né? Atividade delegada, que nós podemos pagar um pouco mais para os policiais militares, com uma forma de um convênio, para que nós possamos ter pelo menos mais 2 policiais trabalhando na cidade e que nós possamos ter mais uma viatura rodando. É um valor alto. Eu dou assessoria ali em Elias Fausto, na prefeitura. A prefeitura paga em torno de R$9 mil por mês para ter, como lá tem um distrito, um bairro chamado Cardeal, ele está a 5, 6 quilômetros do centro, é uma cidade praticamente. Então o prefeito paga esse convênio com a Polícia Militar do Estado e mantém 2 policiais em Cardeal. Nós sabemos, lá tem guarda municipal, em torno de 25 guardas municipais. Além disso, tem um convênio também com a Polícia Militar. Então, é um sonho meu e desses vereadores que têm cobrado, que isso venha na pauta de 2019 como um excesso de arrecadação, como um projeto de estabelecimento da segurança das menores condições aqui para o nosso município. Fora isso, convém a nós aprovarmos como está esse projeto. Foi feita uma audiência pública aqui, explicando esse projeto para os vereadores. Nós sabemos do engessamento da prefeitura em termos de investimento, é uma pena, então a gente conta com a política do chapeuzinho na mão, que eu acho que é complicado, né? Bate na porta do deputado, na porta do outro, na porta do governo, na porta do outro, e que eles se sensibilizem com a população do tamanho aqui de Saltinho e mandem alguma verba para nos ajudar. Infelizmente é isso, mas o orçamento está aqui, tem que ser aprovado para que o Executivo possa cumpri-lo, né, o ano que vem, e se cumprir pelo menos isso, pelo menos a manutenção das coisas, pelo menos o atendimento na forma que está, na educação e outras áreas, ampliando certamente algum atendimento, nós estaremos já felizes. Eu só lembrei de um outro caso aqui. Nós fizemos no ano passado, eu e o vereador Denis, uma emenda no orçamento de 2018, para que dentro da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica seja criada a vigilância de zoonoses. Zoonoses são doenças transmissíveis por animais. E nós sabemos que isso é um problema nacional, é um problema regional e é um problema local. Pessoas insensíveis que abandonam animais na rua, pessoas que criam em casa e soltam na rua, botam em caixas por aí, morrendo, né? Ou quando ficam idosos, abandonam ele na rua, porque não serve mais para segurança, não serve mais para brincar com seu filho, às vezes está com doença, não consegue levar no veterinário, outras coisas faz, mas não consegue cuidar daquele que teve como alegria da sua família por muito tempo, e eles abandonam na rua. Nós temos uma causa voltada para isso. Nós fizemos, eu e o Denis, uma emenda do orçamento do ano passado, e pasmem, não foi cumprida. Nós perguntamos esse ano se tinha colocado, não mandaram. Então, estou vendo que não há interesse em resolver esse problema. 70% das doenças transmissíveis são através disso. E não só animais, não estou falando de cães e gatos, estou falando de morcego, estou falando de outros tipos de animais. Zoonoses todas as doenças transmissíveis por animais. E nós temos uma região que o doutor Denis, que é veterinário, pode me dizer para nós muito melhor do que eu, que sou advogado, não entendo disso. Mas eu entendo de números, entendo do que está acontecendo na região. Nós temos casos de raiva, nós temos vários casos de transmissão de doenças, e nós vamos continuar cobrando isso. Veja que não está também no orçamento, mas nós vamos cobrar e contar com a sensibilidade de novo do prefeito, da sua equipe, para que isso venha
a ter pelo menos um cuidado melhor na nossa cidade, uma cidade pequena, pacata, tranquila, que eu acredito que com uma mobilização de conscientização, né, da população, nós teríamos e um cumprimento mais rigoroso da lei, que nós somos autores da lei, que cria uma penalidade administrativa para quem abandona animal, mas não tem uma placa na cidade, não tem uma informação, não tem nada correndo, não há interesse nem em informar. Imagina aplicar a lei. Eles param e olham para nossas leis e dizem assim, não dá para fazer. Infelizmente, parece dizer assim, vereador não precisa fazer lei porque nós não vamos cumprir. Mas é assim caminha a humanidade. Nós vamos continuar fazendo o nosso papel, que é legislar, fiscalizar, julgar as contas do prefeito e ajudá-lo, como nós vimos aqui, com várias indicações, indicando o que a população está pedindo, correndo atrás de verba de deputado dos nossos partidos, para que a nossa cidade seja beneficiada com essa ajuda a mais que Saltinho precisa já a longa data, e pelo que eu estou vendo aqui, vai precisar muito ainda. Só para encerrar, uma cidade para poder receber uma arrecadação melhor, ela tem que investir nos seus 4 anos e ainda espera pelo menos mais 2 anos para essa receita voltar para os cofres públicos. Quer dizer, esqueça de melhoria da nossa receita nesse sentido. Aumentar imposto é fácil, criar imposto é fácil. Eu quero ver alguma coisa efetiva para nós trazermos, fomentarmos a produção, fomentarmos a atração de empresas na nossa cidade. E eu aqui quero citar ousadamente uma atitude do prefeito ali de Elias Fausto, que é o Maurício Baroni. Ele está recorrendo à Caixa Federal para um empréstimo, que a Câmara já aprovou, por isso que eu posso dizer, 5 milhões de reais para a implementação do Distrito Industrial de Elias Fausto, que já existe, e agora vai poder fazer um asfaltamento. Só dele anunciar isso, nós temos mais de 6 ou 7, 8 empresas já interessadas. Já foram colocadas mais de 20 empresas lá. A receita subiu mais que 15% esse ano, porque investiu nisso. Então, eu sonho que isso aconteça na nossa cidade. Mas, por hora, é o que nós temos, um orçamento de 26 milhões, que reduziu ainda em relação ao que estava previsto para esse ano, mas aí uma outra história. Então, eu peço a aprovação de todos, porque nós precisamos que o orçamento vá até a prefeitura para que ele possa trabalhar no ano que vem. Obrigado. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, sem votação. Sentados, aprovam e pé rejeita. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matérias a serem liberadas pelo plenário, está encerrada a ordem do dia. Agora nós vamos fazer a entrega de moção. Prezados senhores, antes de darmos unidade aos trabalhos, realizaremos agora a entrega de moção de aplausos a um ilustre cidadão presente de nossa cidade. Convido o vereador Paulo Roberto da Silva, um dos autores da moção, para fazer suas colocações a respeito da moção número 12 de 2018, de aplausos ao senhor Anésio João Furlan, pelos serviços prestados à comunidade de Saltinho. Senhor presidente, demais vereadores, público presente que nos acompanham pela internet, boa noite. Não seria uma data tão oportuna como hoje, né, dia 15 de outubro, né, está homenageando aí o seu Anésio, como é bem conhecido aqui na cidade. Como eu disse na semana passada, e tive o apoio de todos os vereadores, uma das funções nossa, a principal, é a fiscalização, mas também reconhecer quem tanto trabalha para a nossa cidade. Temos aí o seu Anésio, que trabalhou 35 anos aí mais, né, na área da educação, mas fora isso também ajudou muito na parte religiosa, na comunidade católica. São 50 anos, ele e a esposa dele, Dona Marides, colaborando aí para a nossa cidade. Então, nada mais justo do que reconhecer o trabalho de quem tanto faz para a nossa cidade. Porque, geralmente, o que acontece? A gente sempre vê o lado negativo de tudo, né? E no momento atual, principalmente, falamos isso várias vezes aqui na nossa política nacional, e temos que valorizar o que acontece de bom, principalmente na nossa cidade. Então, nada mais justo do que estar dando essa homenagem ao seu Anésio, que eu acredito que há muito tempo já era para ter acontecido, e agradecer novamente todos os vereadores aí que apoiaram prontamente essa indicação. Então, chamo o Anésio aqui, né, Evandro, para estar recebendo a homenagem. Convido o senhor Anésio João Furlan para adentrar o plenário e receber a respectiva moção.
realizando as considerações que achar necessárias. Dá para ouvir aí? Então tá bom. Hoje, 15 de outubro, dia do Magíster. Vou ensinar, né? Estou aqui para ensinar. Magíster é uma palavra latina, significa mestre. Mestre é aquele pedagogo, segundo Demóstenes, Diógenes, aqueles filósofos gregos, que conduzia seus alunos. Lá não tinha escola como nós temos hoje, sala de aula, quadros e tal. O professor conduzia os alunos para a natureza. E lá ele ensinava o sol, a estrela, a terra, os mares. Mas ele precisou mexer também. Está dando para ouvir aí ou não? Ou precisa de microfone? Precisa? Eu não consigo. É o papel que treme aqui. Ah, desculpe, é verdade. Então, o mestre é aquele que ensina. E graças a Deus, eu cumpri a minha missão como mestre e quero, nesta oportunidade, Paulo é... E nessa oportunidade, eu quero agradecer primeiro ao mestre dos mestres. Quem foi o mestre dos mestres? Vocês já sabem que é ele, é Jesus Cristo. Né? Até vou contar uma historinha aqui para vocês, bem rapidinho. Posso falar uma meia hora? Até mais, né? Um cidadão queria um emprego. E ele chegou na vila, lá na cidadinha, vamos supor Saltinho, uma cidadinha lá, o nome Saltinho. E lá tinha uma oficina, como o Montebello tem aí, né? E esse menino vem caminhando pela 7 de setembro e queria emprego. Ele perguntava para um, não, aqui não tem emprego. Perguntava para outro, aqui não tem emprego. Olha, você vai andando aqui, lá tem uma oficina, lá está escrito mestre dos mestres. Se tiver emprego lá, tem. Se não tiver lá, não tem lugar nenhum. E lá vai um menino, caminhando, e chegou nessa oficina. Chegou lá, quem que é o mestre dos mestres aqui? Ele perguntou para um funcionário ali, e ele disse, lá, tá, aquele senhor lá. Aí ele foi lá, ajoelhou no chão, pediu com tanto fervor, o senhor que é o mestre dos mestres, me arruma um emprego. Mas o que você faz? O que eu se pedir, eu faço. Eu sei fazer de tudo. Tá bom, então eu vou arrumar um emprego para você. Aí ele falou, vai lá, tem um senhor ali fora, que ele quer que troque as ferraduras. Ah, não é aqui, é para cá, desculpe. Ele quer que troque as ferraduras do cavalo dele. Ah, isso é fácil, isso é coisa fácil. Lá o molequinho pegou o serrote, chegou lá, cortou os 4 pés do cavalo, levou lá na oficina, prendeu na morsa, arrancou os pregos velhos, colocou a ferradura nova, pegou os 4 pés, foi lá, levantou um, colocou os 4 pés, o cavalo saiu com ferradura nova. Aí vai o mestre dos mestres e fala para ele, está pronto o serviço? Tá, pode verificar. Chegou lá. Oh, parabéns. O serviço ficou bom, o cavalo está andando tranquilo. Nem sabia o que ele tinha feito, né? Tá bom. E agora, o que eu vou fazer, mestre dos mestres?
Agora você vai lá naquela fornalha lá, pega aquele ferro em brasa, traga aqui para mim que eu preciso tacar na bigorna e bater. Bater? Mão na mão. Fui lá, enfiou a mão na fornalha, naquela brasa quente lá e trouxe para ele. Menino, não é assim, tem que pegar a catanaia, com a turquesa, né? Não é com a mão. Mas não se preocupe, não. Quer que eu leve de volta? Eu levo. Aí, nesse instante, o menino desaparece. O menino desapareceu. Sumiu o menino. Aí ele ficou procurando, onde está esse menino? Será que ele foi molhar a mão, que está queimado? Não, ninguém mais achou o menino. Quem era esse menino? Era Jesus. Era o menino que estava dando exemplo ali. Para esse chefe, que se considerava mestre dos mestres, até que ele conseguiu apagar lá, que era mestre dos mestres. Ele só escreveu mestre. Não era mestre dos mestres. Mestre dos mestres é só Jesus. E eu consegui, durante 50 anos, viu, Paulo? Em 1970, em maio de 1970, comecei a lecionar nessa escolinha aqui. Aí onde é a prefeitura hoje? Aí. E parei em maio de 2010. Quanto ano dá? Quanto ano dá? 40 anos no magistério. 40 anos. Porque eu vou fazer 80 já, né? Falta 10, mas fico lá se ele deixar. Tá bom? Mas, na verdade, atrás desse professor, atrás dessa pessoa humilde que ensinou muito de vocês que estão aqui, inclusive aqui tem 3 professores, e agradecendo já ao Paulo que deu para essa atividade, e tem a minha filha, Merielle, que também é professora, e tem a minha nora, a Cristiane, que também é professora. Se tiver mais algum, é só levantar a mão. Está aí um grande professor, que é o Padre Carone. Né? E atrás de um grande professor, que vocês estão considerando, que eu não sou muito grande, né? está aqui uma que há mais de 50 anos me acompanha, dando força, fazendo levantar cedo, fazendo dormir tarde, a minha esposa Maírde. Então agradeço a Deus, a ela, aos meus filhos, que me acompanharam durante toda essa vida. E agradeço também a oportunidade de estar aqui, não é? na presidência aqui do Furlan, que me acompanhou aqui, Denis, Paulo, Amadeu, Amarildo, o Arthur, o funileiro, Luiz e a minha ex-aluna, a dona Lourdes. E aqui, acho que, quem não foi aluno meu aqui, levanta a mão. 2, só 3. Você também não foi. Olhe, então, parabéns para vocês que me aguentaram durante esse longo tempo. E se foi útil aquilo que eu passei, que leve para o resto da vida, mas não para si, leve para os outros aquilo que você aprendeu. O que a gente aprende nunca é para a gente mesmo, é sempre para os outros. E para encerrar, eu vou contar uma piada agora, hein? Pode? Oi, se não puder. Você corta? É uma piada legal. Um cidadão francês, já sabe? Você também quer falar? O cidadão francês chegou lá na Bahia e perguntou pro baiano lá, né? Lá na rua tinha bastante coco, aquela pilha de coco assim na rua, né? Para vender. Lá na França é uma pilha de maçã, tem muita macieira lá. Então ele viu aquele monte lá, perguntou pro baiano: como essa pele está? O baiano falou: isso não se pela, moço, isso aí que se quebra. Se quebra, não vai pelar coco. Aí o francês falou assim: je ne comprends pas. Não, antes disso ele falou assim: comment? É comment? Como, né? Como vai quebrar com a mão? Você não tem cabeça, quebrar o coco com a mão, quebra com um martelo. Aí o francês falou assim: je ne comprends pas. Olha, você não quer comprar, deu fora daqui. Je ne comprends pas, eu não quero comprar, né? Ainda bem que vocês entendem francês, né? E para encerrar, é só entregar o microfone? Ainda falta meia hora. Tá bom, então.
A última frase é francesa também. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Agora, os franceses que divirtam aí. Eu vou falar em latim, então. Eu vou falar em latim, que aí o padre vai... Dominus vobiscum. É ou não é? Dominus vobiscum em latim, o Senhor esteja convosco. Em francês, Le Seigneur, o Senhor esteja convosco também. Parabéns a todos vocês e muito obrigado. Aproveitando a presença do nosso amigo e padre Carone, querem fazer algumas considerações? Boa noite a todos. É com muita alegria que estou nesta casa, né, de lei, do povo, lugar que vivi por muitos anos, né, e que, graças a Deus, participei bastante dos segmentos desse local, né, de muitos momentos assim de decisões de diversos segmentos. E hoje, com muita alegria, estou aqui, né, para participar dessa homenagem que o Anésio recebe. Conheço muito bem, não só ele, mas a família. E durante o tempo que estive aqui, na casa dele eu continuo ainda, né? Não saí ainda, vou sempre visitá-lo, mas o tempo que estive aqui, ele sempre foi, de fato, um homem de presença forte na família, de sim, bastante decisivo e compromissado com a comunidade eclesial, a igreja, não só ele, mas também a família, a esposa, filhos, né? E também com a comunidade civil, a sociedade, né? Me lembro que ele se candidatou 2 vezes também, né? Ser candidato a vereador, não só agora, mas sempre, é um pouco dar a cara para bater, né? É uma concorrência violenta, né? Me lembro que chegou a ter, na primeira vez que você saiu, chegou a ter mais de 80 candidatos, né? E não é em outro lugar, não, é aqui em Saltinho mesmo, né? Então, é bastante difícil, mas estava ali sempre no compromisso. Então, com certeza, né, é de mérito grande essa homenagem que ele recebe. E confesso que eu nunca ouvi tão descontraído como hoje, né? Por isso que eu estava morrendo de rir lá, porque ele está como o professor que foi por muito tempo, né? Aqui estava bem descontraído, passou bem aquilo que ele na vida, né? Não aquilo que ele é como professor, né? Mas aquilo que ele na casa, com os amigos. Então, quero agradecer a oportunidade e também o fato de darem a ele essa homenagem. E que Deus a abençoe a todos, sobretudo a ele nesse dia. Amém.
Teremos agora um intervalo de 10 minutos para posteriormente prosseguirmos com o grande expediente. Considerado distrito de Piracicaba até o início dos anos 90, Saltinho tornou-se município pelo despertar de sua própria população, que naturalmente desenvolveu a vocação de se unir e se organizar para conquistar seus ideais. Em 19 de maio de 1991, um plebiscito confirmou a sua emancipação, que foi oficializada com a promulgação da Lei Estadual número 7.664 em 30 de dezembro de 1991. Já com direitos e deveres de município, Saltinho teve sua primeira eleição no dia 3 de outubro de 1992. Assim, a primeira Câmara de Vereadores, que possui atributos de grande importância em um município, foi instituída no dia 1º de janeiro de 1993. Hoje Saltinho tem centenas de leis que tratam de todos os tipos de assuntos, das relações de consumo, passando pelas questões de segurança, educação e de muitas outras questões diretamente relacionadas ao cotidiano de todos os moradores. A Câmara Municipal é o lugar onde os representantes do povo elaboram e aprovam todas essas leis, além da fiscalização da administração local. O atual Poder Legislativo de Saltinho é formado por 9 vereadores. A mesa diretora tem como presidente Evandro Pereira. Como vice-presidente, Amadeu Júnior. Primeiro secretário, Denis Chiquito. E segundo secretário, Paulo Roberto. Os demais vereadores são Amarildo Firmino, Luiz Manesco, Luiz Lopes, Lourdes Torina e Rodrigo Arthur, o cartucheiro. Instalada nesse prédio próprio desde agosto de 2001, a Câmara Municipal está muito bem localizada para receber os cidadãos e trabalhar para o desenvolvimento de Saltinho. A estrutura totalmente acessível à população conta com as assessorias de imprensa, do Legislativo, Jurídica, Financeira e Diretoria Administrativa, além de uma zeladora para o espaço. O prédio ainda abriga o plenário José Eduardo Rufino de Oliveira, a sala de arquivos com todos os documentos da história do município e uma sala de reunião onde as comissões do Legislativo se reúnem para analisar e emitir os pareceres dos projetos. As discussões e as votações dos projetos ocorrem durante as sessões ordinárias, que são realizadas todas as segundas-feiras a partir das 7h30 da noite. A galeria do plenário está sempre liberada para a população acompanhar as sessões, que ainda são transmitidas na íntegra e ao vivo pelo próprio canal no YouTube. Notícias com projetos, as discussões e as atividades realizadas pelos vereadores são encontradas facilmente no Facebook e também no site oficial da Câmara Municipal, que também conta com espaço exclusivo para as publicações mensais dos balancetes de receitas e despesas da casa. É o Legislativo saltinhense garantindo total transparência em suas ações e toda a prestação de contas aos munícipes. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Saltinho. A vida da nossa cidade passa pela Câmara Municipal. Em Saltinho, você pode participar das sessões direto do plenário, toda segunda-feira a partir das 7h30 da noite. Se preferir, você pode acompanhar as sessões ao vivo pela internet, no YouTube ou no Facebook. Acompanhe de perto o trabalho dos vereadores. Câmara Municipal de Saltinho.
trabalhando a cada dia para alcançar seus ideais.
Senhores vereadores, daremos continuidade aos trabalhos legislativos e, para tanto, abro agora o horário reservado ao grande expediente e ao uso da palavra livre. Concedo a palavra ao vereador Denis Chiquito. Presidente, demais vereadores, público aqui presente, que nos acompanha também pela internet, uma boa noite a todos. Hoje eu gostaria também de estar parabenizando a todos os professores, né? Ainda mais na pessoa do Anésio Furlan, que acabou de ser homenageado aqui, também na pessoa do Paulo, né? Nosso vereador aqui também, que é professor, e dizer o quão feliz a gente fica, né? De saber que da grandeza dessa profissão. Infelizmente, logicamente, como a maior parte das profissões, não é valorizada como deveria ser nesse país, né? A gente sabe dos desafios que tem, né, Paulo, a se enfrentar, principalmente dentro de sala de aula, o desrespeito que hoje em dia os alunos têm com os professores, né? Mas eu sonho e espero que num futuro não muito distante possamos retomar de novo essa conquista, né? Que não é só dos professores, mas sim de um país inteiro, né? Que realmente os alunos, as crianças, os adolescentes possam ver no professor alguém que realmente possa ensiná-los, educá-los, né? Mas lembrando sempre que a principal educação vem de casa. Então, para isso, a gente precisa, sim, fortalecer as famílias, né? Fortalecer a base nossa familiar, para que essas crianças possam entrar na escola com a consciência de que a escola é um local de agregar valores, agregar conhecimentos, né? Senão, sem isso, o trabalho do professor realmente acaba sendo em vão e a sociedade nossa não evolui. Então, fica aqui o meu agradecimento, minha eterna gratidão a todos os professores, tanto do ensino médio, fundamental, da universidade, que com certeza contribuíram muito, né, para a formação minha como pessoa. Eu gostaria de começar hoje comentando aqui, inclusive parabenizando a fala do Amarildo, né, com relação ao orçamento da Receita e despesa do município. Então foi muito bem explanado, até pensei em também me explanar aqui, mas como falou muito bem, falou de tudo, né, não tinha mais o que a gente acrescentar. Então, realmente, como ele falou, a gente acaba ficando engessado, né, com relação ao que o prefeito manda para a Câmara. A gente não tem muita saída para se tentar argumentar ou então colocar algum outro orçamento aí em áreas importantes também para que se façam, como ele bem citou, a questão da vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e a vigilância em zoonoses, que é uma área tão importante, que é uma área preventiva do município, né? E infelizmente a prefeitura não está dando a atenção necessária para isso. Lembrando novamente aqui que está entrando na época de chuvas, né? Agora, de verão, então a incidência de dengue, né? Através do Aedes aegypti, que é um mosquito, a incidência aí cada vez mais próxima, né? Da leishmaniose, que é uma doença que ainda não teve nenhum caso aqui na nossa cidade, mas em várias cidades da região já houve casos confirmados, e é uma doença muito ruim, muito complicada de se cuidar, né, nos animais, causando a morte. Inclusive aí agora o Brasil acabou sendo um dos últimos países aí a abolir a eutanásia desses animais, mas o tratamento não é nada barato, nada fácil, e o risco de passar para o ser humano é gigante, sendo então uma zoonose. Além de campanha antirrábica, né, bem feita, que desse ano aqui, de tanta gente bater em cima e insistir, a campanha saiu, mas são várias as frentes de combate aí, em várias situações, várias doenças, que eu gostaria muito que a prefeitura desse muito mais atenção, em especial aos animais abandonados no nosso município, que, como já o vereador Amarildo falou, eles são vetores, né? Eles são aí hospedeiros, na verdade, de inúmeras doenças. Então, lembrando que o animal, quando ele é bem cuidado, quando a saúde da cidade ela está em dia, a população também fica em dia. E quando eu falo saúde da cidade, é com relação a lixo, é com relação a animal abandonado, é com relação à coleta de esgoto, tratamento de água e aí por diante. Então esses são fatores primordiais aí que a prefeitura, o poder executivo, o poder legislativo tem que estar em cima sempre, cobrando para que seja feita da melhor maneira possível, para que a gente consiga realmente ter uma vivência melhor nesse município. Então, realmente, como o Amarildo falou, não adianta a gente colocar aqui no orçamento se a prefeitura não faz, não executa. Então, para nossa surpresa e para a infelicidade da cidade, não foi colocado em prática o uso do dinheiro para verba, né, que a gente destinou no passado, para as zoonoses. Então eu espero muito que em breve
essa tomada de decisão possa ser revertida, mudada, e aí sim a prefeitura possa olhar com bons olhos para esse projeto, que é essencial para a saúde pública do nosso município. Tá? Isso se chama responsabilidade. Gostaria de tentar também por uma outra questão aqui. O vereador Amadeu, ele fez a solicitação para a instalação das câmeras de segurança aqui no município, foram instaladas, a gente ficou muito, muito feliz. Porém, como já houve numa outra ocasião, e agora de novo, essa semana passada, uma residência foi assaltada aqui na cidade, roubaram tudo, uma família muito humilde, e aí novamente eu solicitei para algumas pessoas aí responsáveis pelas câmeras, né, como que seria possível a gente visualizar essas imagens aí. A própria família foi atrás, o próprio pessoal do Conseg foi atrás, o João, e as câmeras, algumas delas não estavam funcionando, né? Então, foi o que eu já falei lá atrás. Infelizmente a gente acaba cantando a bola antes do tempo, mas não vai adiantar a gente pagar um valor aí mensal para manutenção, para não chegar nesse ponto, para quando precisar a câmera não funcionar. A manutenção das câmeras a gente já paga-se o aluguel, vamos dizer assim, delas, né? Porque se der algum problema técnico em uma das câmeras, a empresa obrigatoriamente tem que vir e já fazer a troca delas, a manutenção, né? Porque depois, daqui a pouco vai ficar de novo na mesmice, né? Que o vereador mandou fazer, o vereador pediu para fazer, né? Fez uma indicação e aí não funciona. Então aí parece que é o vereador que é ruim, né? Nós vereadores que aprovamos leis, pedimos e aí fica na mão nossa. E não é isso. A prefeitura que detém o orçamento e a responsabilidade dela cobrar da empresa que se faça o reparo o mais rápido possível, tá? Porque senão daqui a pouco vai ter que vereador subir impostos para trocar câmera, né? Trocar fiação, entrar em sistema. Então isso a gente não vai fazer, não compete a nós fazermos isso. Então eu espero que brevemente, se já foi feito, eu espero que não se repita, e se não foi feito, que se faça o mais rápido possível a manutenção dessas câmeras, porque se numa ocasião aí, Deus nos livre de acontecer algo pior aqui no município, eu espero que essas câmeras estejam em funcionamento, né? Para depois não ter desculpa de falar, não está funcionando. Então, se não está funcionando, pare de pagar a mensalidade aí, que não é nada barato, que sai do cofre público, e daí vai pagar pelo menos quase que o salário dos policiais a mais aí, através do convênio da atividade delegada. Então, é um apelo que eu faço aqui para que a administração atual possa olhar para isso aí com eficiência e com urgência. Por hoje é só. Agradeço a todos pela atenção. Uma boa semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Evandro de Pereira. Eu peço para que eu visse assuma a cadeira do presidente. Mesa diretora, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, que nos assiste pela internet, boa noite. Como o Denis falou, também não poderia deixar de vir nessa tribuna hoje, parabenizar aos professores. Como a gente fala, a primeira professora a gente nunca esquece. Então eu queria mandar um abraço para a dona Áurea, que foi minha primeira professora, dona Áurea Cardinale, lá no bairro Mato Alto, muito tempo. Então, aprendi muito com ela. Tenho várias primas que são professoras aqui da rede municipal, tem algumas que é da rede estadual lá em Piracicaba. A gente sabe o trabalho que elas levam para as crianças, o empenho que elas fazem para ensinar o melhor delas para as nossas crianças. Queria parabenizar também a prefeitura pelo serviço que eles fizeram na iluminação aqui da semana passada, eu falei um pouquinho, na 7 de setembro e na Joaquim Mendes Pereira. A gente está vendo a diferença na rua agora, quando a gente está pegando as ruas que cortam as avenidas, a gente vê a diferença de iluminação. Então, queria parabenizar, foi um investimento que fizeram ali de mais de R$500 mil, mas a gente está vendo pelo menos um pouco mais de segurança na avenida. Então, queria parabenizar o prefeito pela essa atitude. De hoje é só. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Concedo a palavra ao vereador Luiz Alberto Manesco. Boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar a todos os professores. Nós temos um professor aqui, o professor Paulo. Parabéns, professor. Hoje é dia do professor. Estendo esse parabéns a todos os professores do Brasil, do mundo. Ser professor não é uma tarefa fácil, mas é uma das profissões mais nobres que existe, porque quando você transmite o conhecimento, você transforma a vida da pessoa que está aprendendo, né? Então, o professor, ele não é simplesmente uma profissão a mais, ele é um transformador de vida. Ele é uma pessoa que colabora para a transformação da sociedade em um mundo melhor. E quando eu falei boa noite aos professores do Brasil e também fora do Brasil, é porque fiquei feliz em saber que tem aqui a sessão da Câmara de Saltinho, tem pessoas assistindo a gente aqui na Alemanha e nos Estados Unidos, né? Pessoas que moram aqui em Saltinho, mas estão em outros países. E esses dias a pessoa que está na Alemanha lá, o André Bernardino, falou: na Alemanha eu assisto pela internet lá a sessão da Câmara, lá em Saltinho. Falei: que legal, está na Alemanha, mas assiste a sessão. E então, professor no Brasil não é uma profissão que talvez ganhe muito, né? Mas é uma profissão que, como eu disse, transforma a vida das pessoas. Nós tivemos hoje aqui o seu Anésio Furlan, que já falou um pouco a respeito da vida dele de professor, citando aqui o mestre dos mestres, né, Jesus. E realmente Jesus é um exemplo de professor, porque ele sempre soube ensinar não somente pelas palavras, mas pelo exemplo. E o Brasil é um país em que, infelizmente, o professor não é valorizado da forma como deveria ser, né? Não somente pelo salário, né? O professor, ele teria que ter um salário maior, né? E ser mais valorizado no salário, mas também na própria condição de professor. O professor ter condição de poder trabalhar, de fazer o seu trabalho. Graças a Deus, aqui em Saltinho é uma cidade em que os professores têm como trabalhar, não tem como cidades grandes que, infelizmente, nós vemos a notícia na mídia em que alunos agridem os professores, né? E muitas vezes até os professores sofrem lesão corporal e o pai e a mãe vai lá falar que o filho está certo e que o professor está errado, né? Eu lembro também da minha primeira professora, Evandro, presidente Evandro, foi a Cida Leite, ali em Rio das Pedras, e foi onde eu aprendi a cantar o hino nacional, né? E tenho saudade daquela época, que era uma época em que você aprendia pelo exemplo também, né? Lembro que não tinha celular, não tinha internet, não tinha Google. Então, pessoal mais novo aí, respeita os mais velhos, que nós se formamos sem o Google, viu? Nós tivemos que se formar aprendendo na raça mesmo. Era biblioteca, livro, não tinha celular, não tinha Google para pesquisar. Então você tinha que ler o livro e guardar, né? Não tinha essa facilidade de pesquisar. Não era só digitar no Google lá, né, o assunto. Você ia pesquisar sobre o assunto, se tivesse o Google, naquela época era uma beleza. Então você tinha que ir na biblioteca, olhava um livro, outro, aí você achava o assunto. Aí é que você pesquisava, né? Não tinha essa facilidade. Mas a atividade de professor é uma atividade nobre. Parabenizo a todos os professores. Eu também já dei aula de música de forma como voluntário, né? E é uma atividade muito gratificante. Não pude continuar dando aula por causa do tempo e da minha profissão de advogado. Não houve tempo para que eu continuasse. Falando aqui agora a nível municipal, a iluminação aqui na rua 7 de setembro, Joaquim Mendes Pereira, que foi feita de LED, ficou muito boa mesmo.
Eu trabalhei 20 anos com material elétrico, como vendedor, técnico e consultor de vendas com material elétrico industrial. E a lâmpada de LED, ela é verdade, ela realmente economiza energia. E tem um consumo mais baixo e tem também uma luminosidade melhor. Ficou muito boa a Avenida 7 de Setembro aí, e a Joaquim Mendes Pereira. Então ficou muito bom. É um bom trabalho aí que a administração fez. O valor dos gastos, a prefeitura vai mandar aqui para a Câmara, que o Amarildo fez o requerimento, nós aprovamos, né, e vão mandar para cá. Também, o que eu pude perceber nesse fim de semana, eu fui visitar um casal, amigo meu, no sítio aqui, Manduca Coelho, e na hora de ir no sítio eu me perdi. E não tenho muita prática para andar aí na zona rural, eu me perdi, era para eu sair ali perto do Gastardelo, Manduca Coelho, e eu fui andando, mas passei da onde tinha que passar e saí lá, numa estrada que é para Inhumas, que foi o local, chama Monte Branco. E voltei no Monte Branco, do Monte Branco perguntei lá para um moço que estava no ponto de ônibus, onde que era o Manduca Coelho. O moço falou que nem sabia que existia o Manduca Coelho. E daí eu falei que lugar que era aquele. Ele falou, aqui é Monte Branco, aqui é a pista que vai para Inhumas. Eu falei, muito obrigado, então você não sabe onde que é, eu vou voltar para trás de onde eu vim. E voltei. Voltando, me perdi de novo e saí ali para quem está assistindo pela internet, aí os meus amigos vereadores estão rachando o bico da risada aqui. E aí, né, para voltar, me perdi. Quando chegou perto do Gastardelo, ali tinha a plaquinha nos eucaliptos ali, né, Gastardelo. E aí achei a entrada que vai para a igreja do Manduca Coelho e achei o caminho e fui lá no Manduca Coelho. Foi um domingo muito bom ontem. E para voltar, daí eu não voltei pela rodovia, né? Que eu fui em sentido Sete Barrocas, achando que ia sair no lugar certo, e me perdi saí lá no Monte Branco. Para voltar, não voltei pelo Sete Barrocas, eu voltei por dentro e passei ali pelo Zuim, Macari, Vai Vem, Milhã, até chegar aqui em Saltinho. Então, a viagem de ida, que era para ser 20 quilômetros, acabou ficando acho que 38, andei 18 quilômetros a mais. Mas o lado bom é que nas estradas da zona rural do município, elas realmente estão muito boas. Porque se tivesse ruim as estradas, eu tinha ficado pelo caminho. Então eu pude perceber que realmente as estradas estão muito boas, a manutenção foi bem feita, né? A administração, aí, a prefeitura fez um trabalho muito bom. Pude perceber que pelo menos 98%, pelo menos 95%, as estradas realmente estão boas. Não há mais aqueles buracos enormes, como algum tempo atrás que nós fomos, eu e outros vereadores, se passava com calma, tinha muitos buracos e era perigoso. E em alguns lugares eu passava, mas não tinha nada de alarmante, assim. As estradas realmente estão muito boas, inclusive nesses trechos aí que eu mencionei, que estava muito ruim, né? Até indo para o Arraial de São Bento, a entrada, assim. Então também passei perto do Arraial de São Bento. Então, não cheguei até lá, mas passei perto. Então, está muito boas as estradas. Então, a prefeitura fez um bom trabalho aí nas estradas rurais. Acabei conhecendo muitos bairros aí que eu ainda não conhecia. E a iluminação aqui na 7 de setembro também ficou boa. E voltando a falar do professor, aqui no nosso município, quero parabenizar todos os professores aqui do município de Saltinho, que o índice do INDEB aqui no nosso município ficou acima da média nacional, aqui do município de Saltinho, né? Então, parabenizo a todos os professores aqui do município de Saltinho. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Luiz Aparecido Lopes. Senhor presidente, demais vereadores, público presente e público que assiste pela internet, boa noite. Eu queria falar também sobre parabenizar o Dia dos Professores. Aqui tem o Paulo, que é professor. Em nome do Paulo, eu homenageei todos os professores, o senhor Anésio, que estava aqui também.
que prestou um grande serviço para o nosso município, ao povo de Saltinho e região aqui. Então, sem professor, ninguém aprende nada. E Saltinho, nesse item, está bem servido. O IDEB nosso que foi atingido nesses últimos anos aqui, é para ser atingido em 2020, se eu não me engano, né, Paulo? Saltinho já está na frente de todo mundo da região aqui. O IDEB, que é para ser atingido em 2020, já atingimos aqui. Então, o ensino é muito bom, a criançada é bem cuidada na escola, os professores aqui, todos muito atenciosos. Você procura alguma informação, dá algum problema com a criança, eles procuram os pais para avisar. Então, o Saltinho tem que parabenizar todos esses professores aí. E eu queria falar também sobre uma indicação que eu fiz há 2 semanas atrás, de uma lombada que eu pedi na rua Luiz Angelelli. Hoje, novamente, volto a pedir aqui. Pessoal, tem alguns motoristas que não respeitam, eles passam naquela rua em 70, 80 por hora. Paulo teve a festinha, você viu, né, Paulo, como que eles passam lá. E, na realidade, é 3 ou 4 motoristas que toda vez eles passam. Então, eu pedi com urgência à administração para fazer essa lombada. Porque vai acontecer acidente com criança. Tem muita criança na rua. E de domingo, geralmente, a criançada vem ali e ficam todas brincando ali na calçada. E a hora que você vê a criança no meio da rua, o cara passa todo dia. E tem caminhão também, agora passando caminhão lá. Essa rua é a única rua que não tem lombada ali. Então eles acham que porque não tem lombada pode abusar. Então estou pedindo para o prefeito, com urgência, que faça essa lombada, para que não aconteça nada lá sem ter a lombada. E queria falar também sobre o orçamento, que o marido falou tudo o que tinha falado do orçamento. O que nós vimos lá de coisa que tem que ser modificada, quer ver se a administração no próximo ano manda já essas coisas, cada um na sua parte, né, marido? Para não vir tudo num pacote só fechado, engessado, para que seja atendido pelo menos aquela indicação que foi feita sobre a epidemiológica. É só isso, boa noite. Obrigado. Concedo a palavra à vereadora Maria de Lourdes Pandolfo Turino. Senhor presidente, demais vereadores, a todos presentes e a todos que nos assistem, boa noite. Primeiramente, parabéns a todos os professores, em nome do Paulo aqui, que é uma profissão que eu admiro muito, tenho muito amor de saber da importância que é para as crianças, né, para as famílias, o professor. E, através do seu Anésio aí, eu fiquei pensando, eu fiquei até triste pela falta de condição para os professores, falta de salário, falta de respeito, entendeu? Então, o professor é um mestre, é um pai, é uma coisa tão meio que endeusada até na ideia da gente, da época da gente, a gente procurava imitar. E hoje se vê, que o Denis falou, os pais brigando com os professores, defendendo crianças que não têm razão, que deveria apoiar, né? Então, falta muito, é triste a situação do país em condição aos professores. Então, nós temos que sonhar, que não seja mais utopia, que isso possa, através dos novos governantes, voltar a valorizar, a ter salário digno, a ter condições, a ter escola, e voltar a ter respeito para o professor poder ensinar isso, porque, na verdade, está ensinando na raça, está sofrendo, está diminuindo cada vez mais. E a gente, na minha época, não, professor era uma profissão maravilhosa, remunerada, respeitada. Então, a gente precisa voltar isso aí. E só vai voltar com amor, com honestidade, com, né, dedicação dos professores, com curso, faculdades melhores, tudo. Então, vamos rezar, vamos sonhar, vamos lutar para que isso volte para o nosso país, que é muito importante. Eu fiz uma indicação também, que é a pedido do pessoal, contratação de um podólogo para a unidade mista de saúde. Porque as pessoas têm dificuldade, principalmente pessoas, sabe, com diabetes, a unha encrava, o calo, sabe, se tem problema nos pés. Então, se a prefeitura tivesse um podólogo ali, que não é caro, não vai equipamentos caros, seria um trabalho, mais um trabalho, né,
para se fazer, para atender a população. Então, eu espero aqui que o prefeito veja isso e queira, né, implantar isso para a nossa cidade, com pouco gasto, vai dar para fazer um ótimo trabalho e cuidar do pessoal. Boa noite a todos, muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador Paulo Roberto da Silva. Boa noite a todos novamente. Quero começar aqui minha fala na Tribuna Livre agradecendo pelas palavras, pelas homenagens que eu recebi hoje durante o dia. E não me vejo fazendo outra coisa. Desde quando eu entrei, né, na antiga quinta série, hoje sexto ano, falei um dia que eu ia ser professor de História e Geografia e há 12 anos exerço essa profissão. É uma profissão que cada vez mais, infelizmente, está desvalorizada, porque quando alguém vê o professor questionando, fazendo algumas reclamações, pensa que é só questão salarial. Não é, gente, as condições de trabalho. Nós temos aqui, eu até brinco, um mundo à parte, porque Saltinho é muito tranquilo para trabalhar. Eu já passei por algumas escolas em Piracicaba, não abro mão de nenhuma outra escola, não troco Saltinho. Devido às condições, né? A população também trabalha encharqueada, também é muito tranquilo, é um local muito parecido com Saltinho, mas a gente vê essa desvalorização. Eu vejo pela minha área, esses dias saiu um estudo que está faltando 17 mil professores de geografia. Não tem. E hoje o pessoal não quer mais lecionar, né? Você vai... tivemos concurso público, aí com o Alckmin adora falar que contratou não sei quantos mil professores, só que chamou-se 15, 10 exoneraram o cargo, 10 mil que entraram nesse concurso. Então é uma defasagem muito grande, a gente vê a falta de professores, mas, que nem eu falo, não é só a questão do estímulo salarial, mas as condições, a gente escuta o tempo todo, mas não abro mão, não saio dessa profissão, como eu sempre brinco, que saiam comigo, que eu não saio, e gosto muito do que faço e agradeço. A todos aí, principalmente o pessoal, os professores de Saltinho, a gente vê a qualidade. Se uma coisa que eu acho que nós não temos que criticar nenhum prefeito que passou por a cidade foi a questão da educação. Todos em seu período fizeram o que puderam, tanto que, como disse o Luiz Funeleiro, a gente tem o IDEB, o nosso resultado é maior do que o Estado. Então, tanto de parabéns aqui ao nosso município. E aproveitando esses dias aí, eu estive andando pela cidade, porque algumas pessoas mandaram mensagem reclamando da sinalização de solo. Como eu sempre digo, não sou eu, vários vereadores já pediram, vários bairros, várias ruas. As estradas rurais estão ótimas, mas as nossas ruas, né, aqui da cidade estão precisando. Tem local que você não enxerga mais o par. Outro dia o Tuti falou comentário aqui bem pertinente. Nós que somos daqui, sabemos onde é o pare, aonde tem, mas se alguém de fora não sabe, tem lugar que não tem lugar. Por exemplo, em março desse ano eu pedi para fazer sinalização de solo no bairro Independência. Por mais que tenham poucas casas, é um bairro que é bem movimentado, porque a entrada, a saída por lá do bairro Azalé, como aquele perímetro, e você não vê mais a demarcação. Então, tem local lá, você não sabe se é pare para você, se é pare para outro. Então, eu peço para o executivo que veja essa questão. Permite, vereador? Fique à vontade. A respeito de pintura na cidade, estive conversando com o engenheiro Cadu. Eu tinha pedido para pintar várias lombadas, Joaquim Mendes Pereira, está tudo apagado. Ele falou que estava fazendo uma licitação, tudo, para comprar tinta, para pintar a cidade inteira. Isso foi que ele falou para mim já faz uns 20 dias atrás, né? Então, eu passo para você também. Obrigado, Cheira. E que eu... Não, a parte. O Rodrigo está falando que faz 20 dias, eu estou sabendo que vai fazer licitação faz 4 meses. Então, a informação que eu tive na prefeitura, porque a esquina ali da rua Todos os Santos com S. Bife Cavalar, a prefeitura consertou o asfalto em maio desse ano e não escreveu o par no chão até agora. Então, faz 4 meses. E há 4 meses atrás falaram essa mesma resposta para mim, que a prefeitura vai fazer licitação para contratar a empresa para fazer a sinalização. Então, faz 4 meses. Agora você falou que faz 20 dias, então vai ficar para o ano que vem. Mas isso é para a população saber que o vereador está indo atrás. Quem não está fazendo é a prefeitura, mas o vereador está indo atrás e está cobrando. Obrigado. E pedir, né, aproveitar que
Já falei isso uma outra vez, às vezes o pessoal fica bravo com comentário, mas eu sempre digo que quando o vereador vem aqui e faz um comentário, ele não está atacando, ele não está querendo prejudicar o executivo, e sim fazendo a função. É a nossa função. Quer dizer, seria bom que não precisasse, né? Que eles vissem o que tem que fazer e a gente tivesse aqui só agradecer, elogiar, mas tem hora que não dá. Mas que faça estação e não compra aquela tinta vagabunda, né? Desculpa o perdão da palavra, aquela tinta que eu lembro ali na frente da escola estadual, quando o cara, deu até dó do rapaz que estava pintando a prefeitura. Ele pintou uma parte cedo, né? Marcou, que ele voltou, a parte que ele pintou já não tinha mais tinta, porque o carro passou e levou. Então, gente, por favor, né, não custa aí, é uma coisa que para... Acho que o guache ficaria mais, viu? Porque eu tenho uns guaches aí que não saem nem com água. Então, pedir que faça uma coisa de qualidade. Já que vai fazer 4 meses, 20 dias, né, que deu a informação, que faça de qualidade, porque torna a falar, nós que somos aqui, a gente sabe. Mas no poste tem a placa, a par e tal, mas viu, gente, não é também toda aquelas plaquinhas, não é todo mundo que toda hora recebe. Se está no solo, você já vai ver, e se vê a atitude que você vai tomar, principalmente lombada, né, gente? Dependendo do horário que você passa, você não vai enxergar a lombada, você vai enxergar a hora que você passar por ela e estiver voando com o carro, né? Então é isso que eu peço, por favor, esses bairros o pessoal entrou em contato, e como eu disse, sempre eu deixo bem claro que não sou só eu, todos os vereadores aqui, sempre a maioria pede. E também a questão da iluminação que eu pedi na rua Jacinto Sturion. Eu entrei no site da Câmara, lá tem todas as indicações para a população que acompanha, de todos os vereadores. Porque sempre que eu vou fazer uma indicação, eu olho se alguém já não pediu, para não fazer igual. E a indicação que eu pedi é na casa número 94. Em 2004, o ex-vereador Florindo pediu na mesma rua, só que a casa era número 96. Então, gente, de 2004 para cá, são alguns anos e é um local bem escuro, a população fica preocupada. Então, eu peço que, já que aproveitou aí, fizeram essas trocas aí, peguem essas lâmpadas e os postes e coloquem onde está precisando. Era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Boa noite. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Arthur. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, público que nos assiste aqui presente, também pela internet, boa noite a todos. Venho nessa tribuna pedir para que o prefeito, o executivo, que passe máquina na estrada do Arraial de São Bento, como o nobre vereador, porque está tudo, porque está bom, as estradas onde se passou deve estar. Mas no Arraial, ontem encontrei pessoal de Salvador Arraial aqui em Saltinho. Vereador, dá uma parte. Opa. Eu passei próximo, não passei lá no Arraial, passei próximo na primeira entrada, só na primeira entrada, que é onde vai para o Milhão, tem a parte esquerda que entra ali. Mas lá na frente eu não passei. Tudo bem. Então eu venho pedir aqui, que os munícipes lá do bairro me pediram ontem, encontrei comigo na rua aí, e falaram se tem como passar a máquina, que lá já encheu de buraco, lá, principalmente bem no meio da vila, lá assim, passa muito caminhão, muito veículo lá, devido a o desvio, né, que foi fechado, então muita gente passa por lá. Então a estrada está cheia de buraco. E venho aqui também falar a respeito daquela ponte que já tinha pedido, fiz a matéria, está aqui no jornal, conversei hoje com o Cavalcante. Ele falou para mim assim, que aquela ponte que foi, a ponte antes aqui do Arraial, que tinha sido arrumado, um caminhão parece que caiu lá dentro, estourou a ponte, é isso, né, verdade? E falou assim, o caminhão foi passar lá e afundou toda a madeira da ponte, e o trabalho que foi feito ficou por água abaixo. E vai ter de refazer o serviço novamente. Aí eu falei para ele, então, já que fazer novamente, faça aquilo que você não fez, né? Que tem que colocar manilha. Não adianta, colocou só uma madeira do lado, encheu de terra, o caminhão pesado veio, abriu a madeira e caiu dentro lá. Quebrou tudo. Eu até falei para ele, para que coloque uma manilha no lugar da madeira bem grande, e venha com terra por cima, eu acho que fica melhor, e a estrada e a ponte fica até mais larga. Ele me falou que vai colocar manilha agora nessa ponte aí, e que vai arrumar essa também, que acabou de arrumar e quebrou novamente. E também eu venho pedir para a prefeitura limpar os terrenos, que na Rua do Moinho aqui, para baixo da minha casa, um vizinho me chamou e falou que encontrou já 2 escorpiões dentro da casa dele.
Tem alguns terrenos que o mato está sujo, né? E a máquina da prefeitura vem, ela limpa o terreno. Só que no canto da casa, a máquina não limpa. E tem lugar lá que o mato está 2 metros de altura. Até na Nova Saltinho, lá uma mulher me chamou no Face, me piscou no Face lá, pedindo que quem que pode limpar o canto da parede do terreno lá, que a prefeitura foi lá, limpou, e o mato está muito alto, está subindo muita aranha, bicho para a casa dela. Eu até falei, conversei com a Valcante, se tem que mandar o pessoal da prefeitura, aquela máquina costal, para limpar a virada dos terrenos que encostados nas casas, porque se o trator for passar, a roçadeira bate na parede e acaba danificando a casa da pessoa. Então fica lá meio metro de mato, às vezes fica lá, mato alto, e o bicho acaba se escondendo e subindo pela parede das casas lá. E é perigoso picar alguém, como aqui na Rua do Moinho, o vizinho meu me falou que encontrou 2 escorpiões na casa dele já. Em frente à casa dele lá tem um monte de entulho que eu vi lá, que há 6 meses atrás ele foi na prefeitura, ele me disse, falando que ele falou, que foi, ligou na prefeitura, conversou com o pessoal da prefeitura, ele falou que era o problema lá, e até hoje nada, 6 meses atrás. Ele me falou ontem isso aí. As palavras dele, eu venho aqui e falo para a tribuna também, confirma aqui, o que ele falou para mim. Então eu peço à prefeitura, e peço para dar uma passada lá descendo na Rua do Moinho, uma olhada, não só lá, como toda a cidade, gente, que tem em vários lugares, que tem muito entulho no terreno. As pessoas começam a construir casa, a reformar, joga no terreno do vizinho, o terreno nem é daqui, o dono é de São Paulo, mora em Piracicaba, e o cara nem sabe o que está acontecendo. Às vezes vai lá, está aquela sujeira lá, e os bichos vai parando, e vai saindo o calor, as baratas vai saindo, os escorpiões vai indo atrás, invadindo as casas, e acaba de picar alguém, uma criança, até morrer, né? E antes que aconteça isso aí, gente, que a prefeitura tome providência e faça essa detetização de barata também, que ontem eu estive na Nova Saltinho vendo um problema lá que uma pessoa foi lá e cavocou o canto lá da casa, lá que estava voltando esgoto, e eu levei o rapaz da Sabesp lá, na hora que ele abriu aquela tampa de bueiro, pelo amor de Deus, que tinha de barata lá, não dá para contar. É muita barata que tem. E onde tem muita barata, tem muito escorpião, porque o escorpião se alimenta de barata. Então por isso que eu venho pedir aqui na tribuna, para que o prefeito passe detetização nos bueiros, que mata esses bichos aí, porque é um bicho nojento também, que Deus o livre. E também eu venho aqui parabenizar todos os professores por esse dia, né? Um dia muito importante, porque a primeira pessoa que ensina educação para a gente são os pais. A casa, vem de casa. E depois, quem fica mais tempo do que os pais com os filhos, são os professores. Então, isso aí, o Paulo é um professor. Parabenizo pela sua profissão, Paulo, de coração, que é muito importante, porque um professor que honra o que faz, com certeza seus alunos vai crescer pessoas de bem, pode ter certeza disso aí. E aqui em Saltinho, o que mais tem? Pessoas que trabalham, que se dedicam ao máximo, a gente vê os trabalhos. Dia 7 de setembro, eu fui em algumas escolas aí, você vê as crianças, os trabalhos que eles fazem, o vice foi também, né, presidente? Foi também mais vereador que foi aqui, vê a alegria que eles, quando a gente vai também, eles vão demonstrar um trabalho que eles fazem. Então eu deixo meus parabéns a todos os professores, aos diretores das escolas aí, pelo seu dia. Obrigado, boa noite. Concedo a palavra ao vereador Amadeu Soares da Silva Júnior. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora. Boa noite aos pessoal dos desbravadores que estão aí também. Seja bem-vindo a essa casa. Gostaria, primeiramente, de parabenizar também os professores, né? Ao Paulo, em especial também a minha esposa, que também é professora. Que essa profissão, né, deveria ser muito mais valorizada, que sem ela, acho que sou formado em engenheiro, não haveria engenheiro, não haveria o veterinário, então acho que nenhuma profissão existiria sem o professor, então precisaria ser muito mais valorizada. Eu vou aproveitar a minha parte na tribuna aqui, pedir para o Léo, para ele passar o vídeo institucional para o pessoal do Desbravador e conhecer um pouco da Câmara, aqui do trabalho da Câmara. Faz um favor, Léo.
Considerado distrito de Piracicaba até o início dos anos 90, Saltinho tornou-se município pelo despertar de sua própria população, que naturalmente desenvolveu a vocação de se unir e se organizar para conquistar seus ideais. Em 19 de maio de 1991, um plebiscito confirmou a sua emancipação, que foi oficializada com a promulgação da Lei Estadual número 7.664 em 30 de dezembro de 1991. Já com direitos e deveres de município, Saltinho teve sua primeira eleição no dia 3 de outubro de 1992. Assim, a primeira Câmara de Vereadores, que possui atributos de grande importância em um município, foi instituída no dia 1º de janeiro de 1993. Hoje, Saltinho tem centenas de leis que tratam de todos os tipos de assuntos, das relações de consumo, passando pelas questões de segurança, educação e de muitas outras questões diretamente relacionadas ao cotidiano de todos os moradores. A Câmara Municipal é o lugar onde os representantes do povo elaboram e aprovam todas essas leis, além da fiscalização da administração local. O atual Poder Legislativo de Saltinho é formado por 9 vereadores. A mesa diretora tem como presidente Evandro Pereira. Como vice-presidente, Amadeu Júnior. Primeiro secretário, Denis Chiquito. E segundo secretário, Paulo Roberto. Os demais vereadores são Amarildo Firmino, Luiz Manesco, Luiz Lopes, Lourdes Torina e Rodrigo Arthur, o cartucheiro. Instalada nesse prédio próprio desde agosto de 2001, a Câmara Municipal está muito bem localizada para receber os cidadãos e trabalhar para o desenvolvimento de Saltinho. A estrutura totalmente acessível à população conta com as assessorias de imprensa, do Legislativo, jurídica, financeira e diretoria administrativa, além de uma zeladora para o espaço. O prédio ainda abriga o plenário José Eduardo Rufino de Oliveira, a sala de arquivos com todos os documentos da história do município e uma sala de reunião onde as comissões do Legislativo se reúnem para analisar e emitir os pareceres dos projetos. As discussões e as votações dos projetos ocorrem durante as sessões ordinárias, que são realizadas todas as segundas-feiras a partir das 7h30 da noite. A galeria do plenário está sempre liberada para a população acompanhar as sessões, que ainda são transmitidas na íntegra e ao vivo pelo próprio canal no YouTube. Notícias com projetos, as discussões e as atividades realizadas pelos vereadores são encontradas facilmente no Facebook e também no site oficial da Câmara Municipal, que também conta com espaço exclusivo para as publicações mensais dos balancetes de receitas e despesas da casa. É o Legislativo saltinhense garantindo total transparência em suas ações e toda a prestação de contas aos munícipes. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Saltinho. É isso aí. Obrigado a todos e uma ótima semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Amarildo Firmino. Senhor presidente, vereadores, quero aqui cumprimentar também o senhor Ezequiel, da Igreja Metodista, e os alunos, os escoteiros, né? Perdão, eu marquei e falei errado. Adventista. Aliás, parabenizar e dizer do grande trabalho que vocês vêm fazendo aqui na cidade. Nós temos acompanhado
o trabalho com os jovens, principalmente, e isso não tem, esse retorno para a sociedade é muito valoroso, né? Estou vendo aqui jovens desde o início nessa sessão, acompanhando. Isso é sinal de que estão ensinando, além da palavra de Deus, o respeito às entidades, respeito à Câmara Municipal, aos poderes constituídos. Parabéns a vocês. Eu quero usar a tribuna para falar sobre a resposta de um requerimento que eu fiz, requerimento 16. Foi mandada uma resposta no dia 25 de setembro. Esse requerimento, basicamente, eu fiz uma pergunta sobre os acessos da nossa SP-127, em especial o acesso fechado ali para o Arraial de São Bento, e o acesso transformado numa via somente de entrada no bairro, que é o bairro Bairrinho, e outros acessos do Bairrinho até a área urbana aqui, que tendenciosamente estará sendo objeto de alguma ação pela concessionária Colinas. Então, minha preocupação é se a Prefeitura está fazendo o papel dela como comprometido junto à concessionária, como requerido pela concessionária desde 2016. Em março de 2016, em junho de 2016 foi solicitado projeto para esses acessos, e também em março de 2017 foi solicitado novamente para o prefeito atual projeto para esses acessos, para que eles sejam regularizados. Então, eu requeri quais as providências ou quais que a Prefeitura está tomando. Eu pedi aqui no item 1, e a resposta, eu perguntei assim, se a Prefeitura, através do departamento ou de terceiros, providenciou a elaboração dos projetos para encaminhamento para a concessionária Colinas. A resposta foi que o Departamento de Obras não possui em seus quadros profissional de engenharia que tenha necessária expertise em projetos que envolvam a malha viária do fluxo intenso, conforme a rodovia SP-127. Sendo assim, solicitou que fossem feitos levantamentos de custos junto ao mercado para a elaboração de projetos de regularização. No caso específico, aí, prestem bem atenção nessa informação, no caso específico do Bairrinho, o mesmo não poderá ser custeado pelos recursos do município de Saltinho, uma vez que está situado no território do município de Rio das Pedras. Assim como o acesso do Arraial, também estão informando que o acesso do Bairrinho também pertence a Rio das Pedras. Segue anexo um mapa da delimitação territorial do município, onde pode-se observar que o traçado elaborado, quando da emancipação do município, demonstra que esse acesso está integralmente no território da vizinha cidade de Rio das Pedras. Só uma correção. A Lei 7664, quando criou o município na mesma delimitação como ele era como distrito de Piracicaba. A emancipação não alterou esse traçado, então é só uma informação. Quando criou lá a lei, é o traçado que existia dentro da área de Piracicaba, então automaticamente ficou os mesmos acessos, as mesmas delimitações. Não foi remarcado nada na emancipação, nem antes. Então é uma informação, uma desinformação aqui da Prefeitura. Mas eu fiquei preocupado com essa história. Bom, está encaminhando o mapa, croquis. O valor dos serviços é significativo. Fizeram uma cotação em 3 lugares, em torno de R$36 mil para fazer os 5 acessos. Segundo a... Bom, se estão sendo elaborados, eles disseram que assim que tivermos custos levantados, será providenciada a licitação. Determinou o Departamento de Obras que agilize os novos contatos para fazer novas cotações, porque a Prefeitura achou caro. Até que os projetos sejam aprovados, como fica o acesso do Bairrinho e outros. A Prefeitura fará manutenção da estrada rural, sem pavimentação, a partir do ponto que se inicia o território do município, conforme o croquis de localização. A Prefeitura providenciou sinalização, aí eles providenciaram uma sinalização que não tinha, ali próximo à capela do Bairrinho, dizendo que é proibido acessar ali a rodovia SP-127, para que evitasse o caminhão de chegar até próximo ali, aquela subida da escola, da antiga escola, possa evitar que o caminhão perca a viagem ali. Bom, de toda essa informação, tem um prazo aqui de 90 dias que eles deram para ter essa informação e encaminhar essa resposta para Colinas. Eu conversei pessoalmente com o prefeito por ocasião da inauguração do escritório da Sabesp, e eu disse a ele que o seguinte, ele poderá
eu vou fazer uma indicação sobre isso, que ele poderá encaminhar um projeto de lei aqui para a Câmara, e, ao mesmo tempo, podemos fazer um contato com a Câmara de Rio das Pedras, para que possamos fazer um convênio entre municípios, para que ele possa fazer esse acesso, esse projeto de acesso no bairrinho, que eu vejo hoje mais grave, que está colocando o pessoal aqui na entrada no Packer, né, que também é bairrinho, mas um perigo iminente ali de um acidente próximo a uma curva perigosa ali. Então, nós vamos continuar cobrando isso, mas só para os moradores do bairrinho saber, a Prefeitura lavou as mãos em relação ao bairrinho, não veio nenhuma ideia, nenhuma proposta em relação a melhorar aquela situação lá. Então, nós não vamos deixar eles lavarem as mãos, não, porque enquanto nós somos vereador, não vai ter Pilatos aí na Prefeitura. Nós vamos querer que ele resolva a situação, que pelo menos encaminhe um projeto aqui e assuma, porque Rio das Pedras não tem nada a ver com o bairrinho. É uma divisa que passa, eu ainda vou conferir, porque eu sei onde foi colocado essas divisas. Vou conferir se é isso mesmo. Passa meio metro, né, do local onde tem que fazer um projeto, mas a Prefeitura acho que é mais suficiente do que para ela jogar, tirar o corpo fora e não fazer nada. Mas eu vou cobrar. Aliás, nós mandamos uma moção de repúdio ao Ministério Público sobre isso e nós vamos encaminhar essas informações para saber o que o promotor entende por responsabilidade desse ou daquele município. Que o bairro não pode continuar penalizado como está, nem o Arraial de São Bento e nenhuma outra área rural. Para a gente encerrar, também quero cobrar aqui, como eu falei com a Patrícia na saúde, em relação ao atendimento médico. Eu tenho recebido várias reclamações de que alguns médicos, quando estão de plantão ali até 20 para as 10, 15 para as 10, eles jogam, lavam as mãos também, acho que estão aprendendo com alguns aí, e não querem atender direito a nossa população. Vai fechar, vai acabar o horário, vem amanhã. Eu recebi 2 reclamações, claras, gravadas e por escrito. E eu disse que a Patrícia tome providências, senão eu vou requerer junto à Prefeitura para saber se esse médico está cumprindo o horário que ele ganha para isso, se ele pode fazer esse tipo de coisa. As pessoas têm testemunha dessa situação, então nós vamos querer saber se assim como eles querem ganhar, e até entra com ação contra o município, eu como vereador vou defender a população e o município, que cumpra o horário então. 15 minutos pode salvar uma vida. Eu mesmo já passei por essa situação ali, tipo, vou correr porque está acabando o meu horário. E se o médico não gostar, pode me procurar, que nós temos uma conversa homem a homem, para ver se a situação muda. Porque eu, como vereador e como cidadão, vou cobrar isso. Eu disse para a Patrícia, você tome providências, e eu quero saber do jurídico, você vai abrir algum processo administrativo disciplinar para punir determinados médicos que não cumprem o horário. Eu vou cobrar isso agora. Já que a situação é assim, o povo não pode ficar. Se vai até 22, trabalha até as 22 ou 22h15. Teve um médico aí que ficou até 11h15 lá, numa situação de emergência. E qual que foi o prejuízo que ele tomou? Nenhum. E é o mesmo médico. Não vou falar o nome aqui por questão de ética, mas eu quero saber se a Prefeitura tomou providência em relação a isso. Para encerrar, eu tenho 1 minuto ainda, senhor presidente, para não passar do horário, né? Referente a isso, eu vou cobrar isso, ia falar do meu requerimento, e aí encerrar saudando o Paulo como representante aqui dos professores, né, nessa Câmara Municipal. Paulo que sempre defende a profissão, defende os professores, defende a categoria aqui, e eu quero estender esse cumprimento ao Paulo, nosso professor, aos alunos, aos professores, diretores e coordenadores da Escola Manuel Dias de Almeida, da Escola Nossa Senhora Aparecida, da Escola Roque Névio, da Escola Gelsomina e da Lúcio Ferraz, que são as escolas municipais. Todos os professores estão de parabéns, como foi já dito aqui, de longa data Saltinho está na frente do nível nacional de educação, é prova que nosso trabalho tem sido bem realizado. Aliás, nós temos um time de professoras, parece até uma questão, né, Saltinho muito diferente de muitos lugares. E um professor, me parece, só que atua na cidade. O resto são tudo professoras, se não alterou. Então, que o Amadeu, né, sua esposa, a minha esposa também, que é professora, que todos possam receber os suprimentos dessa honrada profissão. Eu agradeço a todos, boa noite e boa semana. Chamo agora o representante da Igreja Adventista e Desbravadores do município de Saltinho, o senhor Ezequiel, para que fale um pouco sobre o projeto que a igreja faz aqui no município.
Ezequiel, você tem 5 minutos para expressar. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos escutam aí. Eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar falando aqui, estar falando um pouco do nosso projeto, das nossas atividades, mas antes eu queria parabenizar os professores, que de fato são alicerces do nosso país, que eles sejam mais, de certa forma, valorizados. Nós precisamos deles. Somos do Clube de Desbravadores aqui de Saltinho, Mensageiros do Legado, e, como o próprio nome diz, o nosso intuito é levar a mensagem, o legado de Cristo para as crianças e para as pessoas e mostrar para eles, com o nosso exemplo, a quem nós servimos, né? Eu queria parabenizar pelo trabalho que os senhores exercem aqui nessa casa. Realmente é visível. Minha irmã estuda aqui, eu sou um cidadão daqui, e eu vejo a evolução da cidade, uma cidade muito boa, abençoada por Deus. E estamos aqui na cidade também para fazer a diferença, para estar aí trabalhando com as crianças. Nós trabalhamos 3 áreas: a área física, com atividades físicas, a área mental, com atividades intelectuais e mentais, mas também não deixamos de lado a área espiritual. Nós achamos muito importante que as nossas crianças tenham essa base, né? Porque senão nós vemos, infelizmente, essa decadência moral que vemos aí no mundo e no Brasil. Queremos agradecer em nome da Igreja Adventista a todo o apoio que recebemos aqui na cidade, que não foi pouco, é muito apoio, e contamos sempre com o apoio de vocês e vamos fazer um Brasil melhor, claro, sempre melhorando primeiramente ao nosso lado e depois a gente vai avançando à frente e assim conseguiremos atingir os nossos objetivos. Eu agradeço muito a palavra que os senhores permitiram que eu desse aqui, e o nosso intuito também é que as crianças amem o seu país, que elas valorizem a sua pátria. Então, é uma coisa que nós, infelizmente, não vemos muito hoje em dia. E que nós consigamos levá-los a esse patamar. Só assim o Brasil vai melhorar. Com educação, com exemplo, né? Eu queria agradecer a todos aqui e muito obrigado à casa e uma boa noite a todos. Encerradas as discussões e não havendo mais oradores ao usar da tribuna, dou por encerrada a presente reunião.